turquês corta, você não precisa nada. Cortou, esse daqui não corta, esse separa depois que você riscou. Esses dois aqui, que são mais caros, você substitui por esse único aqui. Riscou e separou. Denise Groman, uma mosaicista com o propósito de ajudar mulheres a ocuparem seu tempo de uma forma produtiva e feliz. Eu já estava com saudades dessas lives. Na última live eu me lembrei vocês que eu passaria uma semana de férias, estaria em Gramado. Realmente eu passei alguns dias bem gostoso lá em Gramado. Eu até fiz 2 lives, não sei se vocês viram, em Porto Alegre. Eu estava andando pelas ruas do centro de Porto Alegre e me deparei com um lindo mosaico que foi chamado Mosaico de Intervenção Urbana, lá no centro de Porto Alegre. Foi um mosaico compartilhado, foi feito um painel. Foi a Silvia Marcon que... Oi Maria, tudo bem? Então eu estou contando um pouco aqui como foi a minha semana que eu passei de férias. Então eu passei por Porto Alegre e eu até fiz um vídeo e mostrei a respeito de um mosaico que foi feito no muro do CEUACA, que fica no centro de Porto Alegre. CEUACA é Centro Estudantil Universitário, era uma casa de encontro dos movimentos estudantis no passado. E foi feito, sob orientação da Silvia Marcon, um trabalho de mosaico, onde participaram mosaicistas de várias cidades do Brasil. Teve trabalho do Chile, da Argentina e até da Espanha. Eu mostrei, se vocês tiverem curiosidade, se não viram ainda esse mosaico, tem aí no meu Instagram uma live onde eu mostrei esse mosaico que foi chamado Mosaico Intervenção Urbana. A ideia da Silvia é levar arte até o cotidiano das pessoas, né? Porque fica bem no centro de Porto Alegre. E depois eu fiquei sabendo de um outro trabalho também de ação comunitária. Na volta da viagem eu passei em Porto Alegre para pegar meu avião de volta e eu fui conhecer uma escadaria que fica na zona leste de Porto Alegre. É uma escadaria que antigamente era rota de fuga de assaltantes. Esse trabalho foi feito pela Cláudia Coelho com a ajuda dos vizinhos. Eles ladrilharam toda a escadaria, fizeram um palco, um lugar bem agradável, ficou bem bonito esse espaço. Eu também fiz uma live, tá lá no meu Insta, se vocês quiserem conhecer esses 2 trabalhos que eu encontrei lá em Porto Alegre, está lá disponível. E foi muito gostoso. Gramado é linda, toda enfeitada para o Natal, muitas luzes, todo mundo de máscara, fazendo direitinho os protocolos. Os restaurantes atendiam mesa sim, mesa não. 9 horas não podia mais entrar ninguém nos restaurantes, então tinha que sair para almoçar, jantar cedo, porque senão não conseguia mesa nos restaurantes, apesar de ter um restaurante do lado do outro. A Flávia estava perguntando se estava frio lá. À noite estava frio, tínhamos que sair agasalhados, sim. Durante o dia tinha um sol gostoso, saía assim de camiseta sem dificuldade. O que eu observei, passei muito lá em Gramado, o que eu observei lá em Gramado, nas lojas de artesanato, nas lojas que vendem as coisas, que tem loja uma do lado da outra, né? Eu não vi nada de mosaico, nem nas lojinhas de artesanato, não vi nenhuma mandala feita de mosaico. Vi várias mandalas, mas nenhuma de mosaico. Eu até perguntei para uma artesã que estava lá trabalhando se não tem nada de mosaico. E ela me disse que tinha uma única mulher que fazia mosaico, mas ela se mudou e ninguém mais lá na região faz mosaico.
Eu falei, nossa, tá aqui um mercado incrível para ser explorado. Se você mora na Serra Gaúcha, vamos aprender a fazer mosaico e divulgar os seus trabalhos por lá. E foi muito gostoso essa viagem, descansei, mas eu já estava louquinha para voltar para o meu ateliê e mostrar os trabalhos. Nessa última live, antes de eu viajar, vocês lembram que eu comentei que eu tinha recebido uma encomenda de um quadro que era para fazer um boi, e o pessoal perguntava, boi, que coisa estranha, quero ver. Eu falei, assim que tiver pronto, eu mostro. A pessoa que encomendou vai dar esse presente para uma pessoa que vai começar um trabalho com criação de bois. Eu vou mostrar para vocês o trabalho, que foi um desafio grande para mim fazer esse quadro aqui, ó. Tá vendo que você lembra que eu falei do boi e o pessoal, quero ver. Eu falei, eu só vou mostrar depois que tiver tudo pronto. Então, todos estão. Deixa eu ver se tá dando para ver aqui, pessoal. Então tem uma coisa escrita aqui com umas letras que a pessoa queria uma letra não quadradinha, não redondinha, uma letra com certo movimento. O que ela pediu tem um significado, esse Juntine E01 para a pessoa que vai dar o quadro. Observe que eu tive uma preocupação em caprichar ao redor do boi para não ficar um quadro muito simples. Então esse preenchimento que nós fazemos aqui no fundo chama-se andamento. Então eu fiz andamentos diferentes para dar uma beleza, um destaque no céu também. Observe que nesse trabalho eu usei 3 cores de rejuntes diferentes. Nas letras, se você observar, as letras têm recortes. Não dá para fazer essa letra sem recorte. Então eu usei na letra, para dar uma continuidade, eu usei o rejunte branco. No boi eu usei um rejunte escuro, um preto. E o restante aqui no céu, todo mundo achava, lá vai usar um rejunte claro, mas eu queria destacar as bolas, destacar todo o movimento. Então eu usei um rejunte escuro também no céu e no chão, no gramado. Eu achei que ficou bem diferente esse trabalho. Foi mais um desafio vencido, porque é um trabalho, como eu disse para ela, arriscado, porque nós saímos um pouco da caixa do que está acostumado, uma fotografia e tal. Então, estão perguntando aqui, as letras, o que é mais complicado, as letras ou o rabo do boi? O rabo do boi eu também me desafiei, eu fiz, não tem nenhum recorte, eu fiz numa peça única, porque eu poderia recortar. Eu falei, eu vou tentar fazer esse rabo do boi numa peça única. Então, devagarzinho, fiz um retângulo e fui fazendo, modelando o rabo do boi. Falei, se quebrar, tudo bem, que mosaico são pedacinhos, mas eu consegui fazer o rabinho dele numa única peça. E as letras deram mais trabalho que o rabo do boi, estão me perguntando, porque essas letras aí cheias de detalhes pequenininhos, ela foi bastante desafiador fazer essas letras, esses cortes todos. E obrigado, pessoal, disse que ficou ótimo. Eu me propus e fui pensando como fazer um quadro colorido, porque a pessoa é muito alegre, muito divertida. Eu até fiz uma brincadeira nesse quadro, nessas bolinhas que estão aqui. Eu fiz uma bolinha de um tom de amarelo diferente. E esse tom de amarelo diferente é para uma brincadeira, para ver quem consegue achar com mais rapidez qual é a bolinha que tem a cor diferente.
É só uma brincadeira, porque a dona que vai ganhar esse quadro é muito brincalhona também. E eu tomei a liberdade de fazer. Estão me perguntando se eu faria novamente. Faria o quê? O quadro novamente? Não entendi a pergunta. E então foi muito gostoso fazer, vou entregar esse quadro. Ela já viu, gostou bastante, eu espero, ela vai dar de presente. Eu espero que a pessoa que vai ser presenteada também goste, né? Um minutinho, vou tomar uma aguinha que já secou a garganta. Voltando aqui à nossa live, o tema que eu escolhi para hoje nós vamos falar sobre as ferramentas para fazer trabalho com azulejo. Estão perguntando, quando dá muito trabalho, se desanima, e se eu sinto isso? Não desanima não, eu me proponho e vou em frente. Se a pedrinha não deu certo, eu corto outro pedacinho de azulejo até acertar do jeito que eu quero. E desafio é assim, né? O mosaico é um desafio. E quando nós superamos o desafio, a nossa autoconfiança cresce, a nossa autoestima cresce e ficamos mais felizes. Então, não desanimo, não. Então, voltando aqui aos nossos azulejos. Quais são as duas ferramentas básicas para se fazer trabalho com azulejo? São duas. É o riscador, que a primeira é um riscador, e separador. Tem uma rodinha aqui, nós riscamos o azulejo, depois aonde riscou faz esse movimento aqui, ele separa. Normalmente riscos mais retos, a gente risca e separa. Então isso daqui é o riscador de azulejos, de azulejista principalmente. Então risca e separa. Isso aqui é uma ferramenta. E depois tem a torquês reta também, que ela é para cortar o azulejo. E é muito simples trabalhar com essas duas ferramentas. Existe o azulejos que é mais fácil, que é o casquinha de ovo, e tem o azulejo mais grosso, que são usado mesmo na parede antiga, ó. Esse daqui, se você olhar, eles são, um é um pouco mais grosso que o outro, ó, de cima é mais grosso. Então, normalmente usamos esse casquinha de ovo, que é mais fácil de trabalhar. Esse daqui, vocês lembram que eu fiz uma live que eu usei esse azulejo aqui, que eu ganhei para fazer uma mesa em caco, sem ferramenta nenhuma, usando o método empírico que eu falo, porque você não tem domínio onde vai cortar, com um martelo, quebramos os cacos e vamos montando um trabalho. Então não tem ciência nenhuma. Já quando nós estamos usando uma ferramenta, tem regras, tem técnicas para utilizar e cortar, né? Aqui eu domino aonde eu quero fazer o corte. Eu faço um risco com uma caneta e depois eu passo o meu riscador, né, em cima, e eu separo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos trabalhar é separar. Esse azulejo tá grande, eu vou separar em tiras assim, ó. Tá vendo? Isso aqui são tiras, porque nós temos que separar em tiras em função do tamanho. Quando eu fui fazer o rabo do boi, eu fiz uma tira grande, depois fui modelando com a torquês. Então o princípio básico de usar essas duas ferramentas é isso: nós cortamos em tiras. Por exemplo, um trabalho, essa bandejinha aqui, ó, tá vendo? Eu usei praticamente o riscador
e a turquesa, porque riscamos e depois cortamos para formar as pétalas. Cada pedacinho dessas flores aqui são tecelas. Isso é uma tecela, isso é outra tecela. O que compõe o mosaico é um conjunto de tecelas e nós vamos dando a forma do que desejado. Então eu falei, como que eu fiz isso daqui? Usei o riscador, fiz a tira, ó. Depois desenhei aqui cada um desses trapézios. Eu desenhei os trapézios, daí eu cortei com o meu riscador ou com a minha turquesa, né? A turquesa é reta, se você posiciona também sai retinho. Então, vai fazendo as pétalas. Depois, ó, depois que eu tenho aqui uma pétala, deixa eu pegar uma pinça que tava por aqui, não sei onde tá agora. Então, ó, cada um dos trapézios será uma pétala. Depois, modelo a pétala, fica uma pétala. Então, esse é o trabalho que se repete durante todo o mosaico. Eu corto retângulo, faço os desenhos, posso fazer outros tipos. Se eu quero fazer uma folha, eu parto de um quadrado, desenho o quadrado aqui, depois eu venho com cuidado, pegando, achei a minha pinça. Ó, aqui tá a tecela. Então, com cuidado, vamos cortando e tirando. Sempre tem um jeito mais fácil de pegar a turquesa, para não fazer muita força. Se você pegar muito aqui, faz muita força, tem que pegar mais aqui no fim do cabo. E você vai tirando todo o excesso e contornando até ter a sua folhinha. Começa devagarzinho, não vai lá dentro, tirando tudo de uma vez, não. Vai tirando de pouquinho o excesso do material. Esse é o princípio. Se você quiser fazer o miolinho da flor, o miolinho é uma bolinha. Então, uma bolinha cabe dentro de um quadrado. Então, toda a circunferência fica dentro de um quadrado. É a mesma coisa. Corta a tirinha do azulejo com o riscador, faz quadradinhos, desenha a bolinha você pode desenhar à mão, pode pegar uma moeda e riscar a bolinha aqui, depois com a turquesa vir tirando o excesso. Então é muito fácil, se você está trabalhando com as ferramentas, se você está trabalhando com a casquinha de ovo, é mais fácil. Com outro azulejo um pouco mais grosso também consegue, dá um pouquinho mais de trabalho. Então esse é um corte simples. Você viu, eu fiz uma bandejinha pequena, mas se você fizer várias flores, várias cores, vários tamanhos, você pode revestir uma mesa inteira com azulejo. Com essas duas ferramentas, com esses dois cortes. E tudo bem, dá pra se quebrar a bolinha no meio sem querer. Se é uma bolinha grande, estão perguntando se a bolinha quebrar. Pode quebrar. Se a bolinha for grande como essa aqui, não tem problema. Você põe juntinho e cola, tá? Se você não quiser, corta outro quadradinho e faz outra. Não tem problema, tá? Quando a bolinha é bem pequena, é bem difícil de quebrar, tá? A bolinha no meio. Você vem devagarzinho, contornando, tirando o miolinho. Depois, quando você passa o rejunte, nem parece. Eu sou um pouquinho exigente. Eu lixo todas as minhas peças. Cadê a bandeja florida? Tá aqui. Eu costumo, ó, aqui até eu fiz um teste. Algumas estão lixadas, outras... só essa aqui eu lixei, a do meio. As outras eu fiz só com a turquesa. Percebe que o rejunte esconde, não dá para você ver aquelas irregularidades? Então, se você vai com cuidado com essa turquesa, tem uma outra turquesa baratinha também, que é essa daqui para fazer um ajuste fino, ó. Você tira o grosso, se você quiser tirar alguma coisa com essa mais fininha, mais levezinha também, é bem fácil. E
porte básico. Depois a gente vamos evoluindo, vamos fazendo trabalhos mais delicados. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um outro aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo azulejo. Aqui o miolo desse girassol é um monte de bolinha pequena. Ó, fiz 2 ou 3 tons de marrom para fazer e eu parti de retângulos e fui modelando o meu girassol. Aqui eu fiz um fundo simples e ficou um porta guardanapos aqui para cozinha, para enfeitar. E tem outros cortes, você vai, por exemplo, rosinhas. O rosa de azulejo, ela é mais fácil de fazer do que o picassiete, porque rosa nada mais é do que meia-luas, triângulos que depois meia-lua. Vai fazendo uma pequenininha, um pedacinho pequeno, ó, um pedacinho pequeno, depois vai fazendo as meia-luas maiores e vai contornando, nasce uma rosinha. Também não é difícil, mas já é um outro treino que você tem que estar mais familiarizado com as ferramentas, certo? Que é coisinha menor, mais delicado. Agora, todo mundo começa com coisa simples e vai evoluindo. E uma coisa interessante é que todo mosaicista que a gente conversa, os famosos hoje, guardam o primeiro trabalho que foi feito. Com muita é uma relíquia o primeiro trabalho de mosaico, porque a Marinella, a Rose Martinez, que são mosaicistas hoje muito boas, teve um dia em que ela pegou numa turquês pela primeira vez. Sempre tem uma primeira vez e o pessoal guarda o trabalho. Por que guarda o trabalho? Porque quando você termina um primeiro trabalho, a sensação de orgulho e prazer é muito grande. Eu consegui fazer isso, né? Gera uma motivação para você evoluir. Então nós guardamos sempre o primeiro trabalho. Eu também tenho o meu aqui, depois eu mostro para vocês. Ou então, como a Rose estava me contando, às vezes você está numa aula fazendo mosaico, foi o que aconteceu com a Rose, ela me contou, terminou, fez uma borboleta, chegou um quadrinho com uma borboleta, chegou em casa toda feliz, o marido olhou e falou assim, isso aí não parece uma borboleta. Mas ela não desanimou, isso para ela foi um desafio. Ela falou, não parece borboleta, mas eu vou fazer um trabalho que pareça borboleta. O que ela fez? Ela foi procurar outros professores, foi se dedicando mais, continuou as aulas e hoje eu ainda vou mostrar um trabalho que recente, que a Rose Martinez fez, que é uma encomenda que foi para a Alemanha de micromosaico. Um trabalho lindíssimo. A pessoa mandou uma foto e ela reproduziu uma casa com flores, mas muito lindo. Então, isso é uma evolução. Para quem está começando o mosaico, fica a dica, guarde o seu primeiro trabalho. Eu tenho aqui, lembra que eu falei que o meu primeiro trabalho foi que o Beno chegou com umas pastilhas vermelhas? O primeiro não conta como trabalho, tá? Eu peguei as pastilhas vermelhas, colei num negocinho de porta-panela e ficou. Esse daqui eu guardei também, mas não conta. Depois eu fui olhar, eu tinha pastilha vermelha, peguei que tudo tá vermelho, peguei umas brancas e fiz aqui, ó, um tronco gordo do meu marido e fiz essa estrela aqui, porque eu queria fazer uma mesa com um monte de estrela, no fim eu desisti. Então, sem uma orientação, eu já quis começar com coisas mais difíceis, com ponta, com curva. Não se começa trabalho fazendo coisas mais difíceis, mas eu tinha um monte de pedrinha aqui, fui quebrando e fui montando, né? Aqui eu usei a turquês com rodana, porque eu tô falando de pastilhas, tá? Foi o primeiro trabalho em pastilhas. Nessa live nós estamos falando de azulejos, tá? Quando eu quero fazer assim um trabalho com encaixe perfeito, tipo esse daqui, eu acabo lixando para ficar mais bonito, tá?
Você deve estar pensando assim, bom, mas eu nunca cortei os azulejos, mas é tão difícil, parece que são tão caras. Não são caras e não é difícil. Sem a ferramenta é difícil. Por exemplo, essas duas aqui, só essa aqui e essa aqui. Isso daqui você não investe mais de R$ 150 para comprar essas duas aqui. Agora, existem riscadores mais precisos, né? Tá vendo? Essa rodinha aqui, ó. Ela é maior, ela não dá uma precisão. Existem riscadores que depois eu acabei a comprar, mais anatômico, mais preciso. Mais anatômico, por exemplo, esse aqui, ó. Você pega e vai. E aqui também tem uma vidia. A vidia é um material de metal bem duro, que de tal forma que risque o azulejo, que risque o vidro. Eu comprei, mas não me adaptei com esse daqui. Você põe querosene aqui e tem que estar sempre com querosene aqui para não estragar essa rodinha aqui. O que eu gosto muito, que formou o meu queridinho, é esse toio aqui. Parece uma caneta. Tem vários modelos nacionais. Esse aqui eu comprei de um vidraceiro, quando eu resolvi fazer uma mandala usando espelhos. Então, espelho exige e vidro exige uma ferramenta melhor, com mais precisão. Então, eu comprei esse daqui, comprei até do meu vidraceiro. Eu fui lá comprar espelho, vi ele usando. Eu falei, onde você comprou essa ferramenta? Né? Ele usa direto. Eu falei, eu tenho para vender. Eu comprei uma caixa, você quer? Eu acabei comprando dele. E era para usar em espelhos e vidros, mas eu uso direto. Eu uso para pastilha, eu uso para azulejo, porque o corte fica bem direitinho. Mas esse daqui também dá certo. Esse risca e separa. Tem também o parzinho desse daqui, que é quando você vai trabalhar com vidro. Esse é o bico de pato. Outro dia estava me perguntando o que é o bico de pato. Também é para separar. Você riscou e você separa. Então, porque o azulejo, casquinha de ovo, tem muitas cores. Então, eu fiz um trabalho. Antes de entrar no trabalho, eu já mostrei, né, o meu primeiro trabalho. Eu olhei ali e pensei que eu não tivesse mostrado. Então, eu fiz o quê? Eu peguei um azulejo, eu fiz aqui um modelinho, ó, você faz de conta que isso aqui é um azulejo. Eu separei em faixas de 3 centímetros. Eu risquei com uma canetinha. O azulejo tem 15 centímetros, então 3 vezes 5, 15. Então, eu risquei o meu azulejo com uma canetinha com 3 centímetros. Depois, eu risquei aqui com 1 centímetro, com canetinha, tá? Depois que eu fiz isso, qual que é o objetivo? Eu consegui esses retângulos de 3 por 1, que é isso daqui, ó. Esse retângulo que se encaixa exatamente aqui. Pra que eu quis isso? Eu escolhi 3 cores e fiz essa bandeja aqui, ó. Então, são retângulos de 3 centímetros por 1, 3 acaba ficando um quadradinho. Então, estão perguntando se risca embaixo ou em cima do azulejo. Eu gosto de riscar no esmalte, na onde tem a cor, que fica a marca, fica o risco, e que é o mais certo de não ter problema. Às vezes, se o azulejo é escuro, se você quiser fazer o risco atrás do azulejo, também pode. Eu faço o desenho aqui e risco aqui. Mas às vezes que eu tentei aqui, deu mais falha. Quando eu risco aqui, dá mais certo, não tem menos falha. Então, eu acabei usando sempre o risco aqui. Parece um patchwork mesmo.
esse trabalho aqui. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 3 cores que vão dar um contraste. Parece também aqueles tacos das casas de antigamente, que eram tacos e eu montando os tacos e fazendo o trabalho. Vocês lembram de umas casas com tacos desse tipo? Então eu usava 2 tons de marrom. Então eu achei que ficou bem bonito. E olha, assim, de longe dá esse efeito, mas nada mais é do que pedacinhos. Você escolhe a cor que você quer e vai pondo. Você pode pôr assim, pode pôr assim, e vai fazendo o desenho. Pode pôr mais cores. Eu escolhi só 3 cores. Aqui, essa bandeja aqui é de o tamanho de 2 azulejos. Então, eu gastei 3 porque eu dá um pouco de perda, às vezes não dá certo, corta torto. E então você vai treinando e já vai produzindo um trabalho que você dá de presente de Natal para alguém, para o seu amigo secreto. Ó, eu achei que ficou bem bonito. Qual é a dica para fazer esse trabalho, tá? Tem uma dica. Você riscou, corta primeiro os pedaços maiores. Então eu vou separar os maiores. Então eu vou tirar as tiras assim, tá? Então eu vou ter todas as tiras, porque o fininho às vezes é mais difícil. Então, aqui eu ponho o meu riscador, posiciono, né, do jeito que eu falei aqui. Seguindo aqui, aperto e vai sair a tira inteira. Depois que eu tenho as 5 tiras, ela tá toda riscadinha já. Eu venho fazendo de 2 em 2. Eu tiro esse, posiciono, deixa eu pegar aqui. Posiciono aqui e separo esse desse. Vou tirando de 2 em 2. Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter um pedacinho assim, só esse daqui. Daí eu venho com a minha ferramenta e posiciono aqui e separo os dois. Porque quando eu tenho pouco espaço é mais difícil. Então é preferível ir separando de 2 em 2. Então eu fico com esses dois separadinho, depois eu separo esse. Então, quem quiser se aventurar, o que é? Risca em 5, com caneta, risca com 1 centímetro, vem com o riscador marcando, fazendo todos os marcos, não pula nenhuma linha. Quando eu estava fazendo um deles, por exemplo, eu fiz esse, acabei pulando um, fui pro outro. A hora que eu fui cortar o que eu pulou, quebrou, porque não estava riscado. Então, presta atenção para não... a Rosa está falando. Foram trincas no azulejo que motivaram as manchas de caneta que usei para riscar. É exatamente. Quando às vezes você pega um azulejo na caçamba, tem umas trincas. E a hora que a gente passa a canetinha, não fica só no esmalte, penetra dentro e acaba ficando umas manchinhas. Aí, às vezes, quando você vai usar a caneta azulejo muito claro, em vez de usar a caneta permanente, aquela que é mais forte, que passa álcool, sai, pode usar uma caneta hidrocor mais simples, que daí a tinta é menos forte, a tendência de manchar o azulejo é menor. Tá falando que eu não tô bem centralizada é porque eu tô, Rosa, eu tô com dois celulares aqui. Um eu tô gravando no Face e o outro eu tô gravando no Instagram. Então, conforme eu me movimento, às vezes sai um pouco do centro. Mas não é fácil tomar conta de 2 aparelhos sozinho. Mas eu já tô pegando jeito com essas lives que eu tô fazendo toda segunda-feira. Então,
fica aqui a dica, você pode fazer uma bandeja desse tipo, ou você pode fazer também, corta retângulo, quadrado maior, quadrado menor e vai compondo com várias cores. E é só, vai precisar o quê? O riscador e nem a turquesa. Olha, esse aqui não precisou nem da turquesa, porque eu risquei e separei, risquei e separei. Algumas eu precisei dar uma lixadinha para o trabalho ficar mais certinho, mas ficou, não tem nada curvo. E tem um comentário no Face. Tá. Então tô falando que são bastante quadradinhos iguais, né? Mas o efeito é bem bonito. Eu, particularmente, gosto mais de fazer pétalas, fazer flores, em que você vai fazendo uma flor maior, uma flor menor, folhas diferentes. Eu posso fazer folhas assim, que eu não sei se eu cheguei a mostrar, ó. Eu pego um quadrado, desenho uma folha, e aqui sai uma folha. Faço maior, menor, vários tipos de folha. É aqui igual eu fiz nessa rosinha aqui, ó. Ó, as folhinhas dessa rosinha. Essa folhinha aqui é diferente dessa aqui. Aqui também tem um truque nisso aqui. A rosa, você corta em pedacinhos, ó, aqui eu coloquei uma fita crepe, ó, escuta, adesiva. Então eu vou estudando como eu quero dispor a minha rosinha e ela vai ficar, não tá colada, ela só tá presa, porque ela é levezinha, ela tá só presa nessa. E eu fiz branca, por quê? Eu fiz branca para destacar nesse fundo aqui. Oi, a Pi entrou. Oi, Pi, tudo bem? E prazer em tê-la aqui na nossa live. Então, estão me perguntando aqui, essa bandeja que eu fiz, ficou um lindo presente, quanto que eu gastei de material? Vamos pensar, essa bandejinha aqui é de MDF, você compra 6, 7 reais, eu acho, porque a menorzinha custa 5, essa aqui deve custar uns 7 reais. Eu usei 3 azulejos, cada azulejo custa 5,50, 15 reais. Com 20 reais eu fiz essa bandejinha aqui, certo? E fica um trabalho bem bonito e diferente, personalizado, né? Estão me perguntando o que eu vou fazer com o trabalho com a rosinha. Imagina se eu faço várias rosinhas, uma ideia, várias rosinhas desse aqui, e pego uma bandeja e faço toda a volta da bandeja com umas rosinhas. Ó, é uma ideia. Imagina essa bandeja todinha centralizada, fazendo um contorno aqui da bandeja com rosinhas. Depois eu faço um fundo simples. Então, é uma ideia de usar a rosinha. Posso fazer várias, uma ao lado da outra, do mesmo tamanho, ou eu posso também encher minha bandeja de rosinhas, uma maior, uma menor, e fica uma bandeja como essa aqui, só que em vez de margaridas, rosinhas. Posso misturar cores, fazer rosas de outras cores. Essa rosinha parece difícil de fazer, mas não é, porque você vai cortando triângulos de vários tamanhos e depois o menorzinho fica no meio e você vai encaixando. Comecem a observar desenhos de... Outro dia eu estava numa farmácia e eu vi um perfume, e a perfume era era um desenho de uma rosa na caixa, e era tudo meia lua, e eu fiquei observando, falei, olha como é fácil. Todo mundo olha e enxerga a rosa.
porque são meias luas, e era meia lua redondinha assim, não é nem trabalhadinha igual essa daqui, era uma meia lua bem uniforme, e era de um perfume, eu não lembro o nome do perfume. E é engraçado como os olhos da gente começam a ver diferente. Eu olhei pro perfume, em vez de sentir o cheiro do perfume, eu fiquei olhando para a rosa. Eu tirei até uma foto da caixa do perfume que tinha essa rosa. Então você junta as pétalas assim, vai com a pinça modelando, acaba formando uma rosinha, você põe umas folhinhas e fica bem bonitinho. Então tem que fazer várias, né? Se você quiser uma bandeja com essas rosinhas, mais ou menos do mesmo tamanho, e deixa dentro uma cor lisa e o trabalho fica com as rosinhas. Então é bem simples trabalhar com azulejo. As cores do azulejo são variadas. Então a Maria está falando, não vejo a hora de fazer um workshop aí em Indaiatuba. Sim, precisamos reunir as pessoas, até misturar até interesses, né? Uma faz patchwork, a outra faz mosaico, cada uma faz um trabalho e passa um dia bem gostoso, bem diferente, e essa convivência é muito gostosa. Precisamos esperar essa vacina do corona tomar jeito para ficarmos mais confiantes em juntarmos novamente, né? Bom, o pessoal já se passaram quase 50 minutos de live. A Flávia também falando que também quer. É muito gostoso esse café com artes. A gente pode até chamar assim, um café com artes. E risadas, né? Porque quando as mulheres se encontram, a Maria disse que ia fazer mosaico. Então, Maria, eu tenho várias ferramentas, como vocês viram aqui. Eu vou sempre comprando, pode vir sem ferramenta mesmo. Eu usar as minhas ferramentas e fazer um trabalho bem gostoso, né? Planejando, eu posso preparar os materiais, comprar os materiais, e cada uma fala mais ou menos o que gostaria de fazer e fica um trabalho bem legal. Maria, eu não sei se você viu, você chegou um pouco depois, eu mostrei, você viu sim, eu mostrei o boi no começo da live. Eu vou até mostrar de novo, porque acho que a Célia não viu o boi. Você lembra, Célia? Na outra live que eu falei que eu estava fazendo um boi, a Rosa também não viu. E o trabalho da encomenda do boi ficou pronta. E eu pedi autorização e me autorizaram mostrar. Olha aqui o boi que eu tive, que eu até comentei que eu tive que tirar as tetas, porque o boi não tem teta. E o desenho tinha umas tetas que era uma vaca. Mas ficou bem legal, ó, o quadro da encomenda. Esse que está escrito aí dentro do boi foi solicitado, uma letra bem diferente. Então então ficou bem legal. Gostou, Célia, do nosso boi colorido? Então esse foi um trabalho fora da caixa, uma encomenda que queria uma coisa diferente, e eu gostei de fazer. Foi bem gostoso fazer um trabalho desse tipo aqui, bem diferente, fugindo um pouco das flores e coisas mais comuns. Obrigada, Célia. A Célia está falando que ficou lindo. Eu também gostei dessas misturas de cores fortes que eu coloquei aí para realçar. Então foi isso que eu... estão falando que ficou bem bonito. Obrigada, Maria. Então isso que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês, que não é difícil, não é caro. Com as ferramentas, com 2 ferramentas, vocês conseguem. Eu vou encerrar aqui, porque falou que eu tô com problema de espaço. Eu vou concluir
Eu quero agradecer a presença de todos que estão participando da live e deixar um beijo bem grande a todas, e na próxima sexta-feira nós estaremos juntas em outra live.